Livro do Gênesis, capítulo de número 41, versículos do 51 em diante, vai dizer-nos assim a santa e poderosa palavra do Senhor. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque diz: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluia, louvado seja Deus. Apenas até o versículo de número 52, e para que fique bem gravado no meu e no teu coração, eu convido a igreja a repeti-lo após mim. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluia, só mais uma vez. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluia. Quando a gente se assenta, é momento de falar com Deus. Senhor amado, Pai querido, Deus santo e todo-poderoso, a sua igreja nesta noite mais uma vez se alegra. O nosso coração está grato, Senhor, porque temos o privilégio de estarmos neste santo lugar. Temos o privilégio, ó Pai, de sairmos da nossa casa com saúde, com vida, e aqui, Senhor, nos reunimos numa mesma fé e concordância para cultuar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesta noite já podemos falar com o Senhor em oração, já podemos também louvar e agradecer o Seu nome por meio dos louvores que aqui foram entoados a Ti. E agora a sua igreja, ó Pai, espera receber uma palavra, Senhor, que venha da parte do próprio Deus. Então nós lhe pedimos nesta noite que mais uma vez a sua voz venha ecoar dentro de nós, que mais uma vez, ó Pai, a sua palavra ela venha penetrar, Senhor, no mais profundo e íntimo da nossa alma. Oh Pai querido, Deus amado, por esta razão nós lhe pedimos, vem neste momento, Senhor, abrir os nossos ouvidos espirituais, abrir, ó Pai, o nosso entendimento, para que nós possamos não apenas ouvir, mas entender a palavra que o Senhor tem preparado a cada um de nós, e que esta palavra ela seja como alimento para a nossa alma, combustível para a nossa fé, e como uma bússola, ó Pai, que nos aponta o norte, que nos mostra o caminho da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu me coloco, Deus, nesse momento diante de Ti, como um simples servo que sou e peço. Usa, meu Pai, como instrumento em Suas mãos, para pregoar a santa e poderosa palavra do Senhor. É o que nós lhe pedimos e desde já lhe agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Agora eu convido toda a igreja a aplaudir em forte ao Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e toda a exaltação. Aleluia. Graças a Deus. A igreja pode tomar o seu assento. Isso, fiquem todos à vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que todos que aqui estão presentes nesta noite já ouviram, já leram, ou até mesmo já assistiram ministrações a respeito da vida de José, conhecido como José do Egito, mas que na verdade é o José no Egito. José não era do Egito, mas foi para o Egito. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar que José era um jovem no qual Deus tinha projetos para a vida dele. Tinha grandes planos para a vida
daquele rapaz. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que José, ele começou a ter alguns sonhos que vinham da parte de Deus, sonhos que revelavam a respeito daquilo que Deus tinha preparado para o futuro dele. Interessante que todas as vezes que nós falamos com alguém assim: olha, essa noite eu tive um sonho, a pessoa já aguça os seus ouvidos e pensa assim: opa, deixa eu ouvir o que você sonhou. Isso é muito interessante, porque desde a antiguidade as pessoas perceberam que uma das formas de Deus se comunicar era por meio de sonhos. Então a palavra do Senhor vai nos contar que certo dia José chega para seus irmãos e conta para eles um sonho que ele teve. E ele disse assim: meus irmãos, eu sonhei que estávamos no campo, e de repente nós estávamos ali preparando os nossos feixes, e o meu feixe se colocou de pé. Quando eu menos esperei, o feixe de cada um de vocês se curvou perante o meu feixe. Eu fico imaginando nesse momento a cara dos irmãos de José, pensando assim: mas o que esse rapaz está querendo insinuar? Que nós vamos nos curvar diante dele? Afinal, ele é o caçula, ele é o mais jovem. Por que nós nos curvaríamos diante de José? Interessante que vale a pena aqui nós ressaltarmos que José, na ocasião, era o filho mais moço, era o caçula de Jacó. Era um filho que inclusive ele havia tido com Raquel, aquela que ele tanto amava, que ele no final das contas acabou trabalhando 14 anos para conseguir ter a mão dela. Então Jacó acabava tendo uma certa preferência pelo José. Era o caçula, era o filho que ele havia tido com Raquel, e os demais irmãos percebiam isso, notavam isso, e eles ficavam enciumados. Agora, somado a isso, José começa a ter sonhos que revelavam o futuro dele. Ah, meu irmão e minha irmã, eu abro um parênteses aqui para dizer algo importante para a igreja. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós contamos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Sabe aquele desejo que arde no seu coração? Aquele projeto grandioso que Deus colocou dentro de você? Nós temos que tomar muito cuidado para quem nós vamos contar, para quem nós vamos dividir. Pastor, por quê? Porque não é todo mundo que vê com bons olhos o teu crescimento, a tua ascensão. Sempre vai ter aqueles que vai olhar assim de canto e falar: mas quem ele pensa que é? Para pensar que vai conseguir alcançar isso daí. É o que estava acontecendo com José. O Senhor estava entregando para ele ali um sonho que era uma demonstração do que viria a acontecer no futuro. E detalhe, os irmãos de José já pegaram isso, os irmãos de José já captaram isso. E eu quero te dizer nessa noite: Satanás está ao nosso derredor. Tudo aquilo que sai da nossa boca, ele capta, ele observa, e ele começa muitas das vezes a trabalhar no sentido contrário, para que você não venha a alcançar aquilo que você tanto deseja. Satanás não consegue saber o que passa na tua mente, Satanás não consegue saber o que passa no teu coração, mas saiu da minha e da tua boca, pronto, aí ele já sabe. Nós temos que ter vigilância. A palavra do Senhor nos fala que não parou por aí. Imagino eu que até mesmo, muito possivelmente, numa refeição do dia, vamos dar como exemplo o café da manhã, estavam todos reunidos ali em volta da mesa, se preparando para sair para um dia de trabalho. Mas ali, naquele primeiro momento do dia, reunidos, José mais uma vez levanta a sua voz e diz: ei gente, essa noite eu tive outro sonho. E aí eu fico imaginando os irmãos dele pensando assim: o que ele vai contar? Que sonho foi que ele teve dessa vez?
E José começa a narrar o sonho dizendo assim: eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Eu fico imaginando a cara dos irmãos de José, olhando assim, pensando: mas como que pode? Que sonhos é esse que esse menino está tendo? Que sonhos são esses que esse nosso caçula está tendo? Sonhos de grandeza, sonhos de que ele vai ser grande, nós vamos nos curvar diante dele. E a palavra do Senhor vai nos contar que diante de tudo isso, os irmãos de José cada vez mais ficavam enraivecidos, enciumados para com José. Para acabar de completar, Jacó decide dar uma túnica diferenciada para José, uma túnica colorida, uma túnica com muitas cores. E eu fico imaginando José recebendo aquela túnica e andando para cima e para baixo, todo vaidoso, feliz: olha a túnica que o meu pai me deu. E os outros irmãos olhando assim, tudo de canto, com ciúme. Ei, meu irmão e minha irmã, não é todo mundo que se alegra com a tua vitória. Não é todo mundo que fica feliz quando você diz: olha, eu comprei o carro do ano. Vai ter aquele que verdadeiramente vai se alegrar com você, mas vai ter aquele que vai ficar de canto. Mas por quê? Aonde conseguiu dinheiro? Até ontem estava andando por aí com um carrinho simples, agora comprou o carro do ano, mas sei não, hein? Tá estranho esse negócio. Ainda fala assim: essa história tá mal contada. Ah, meu irmão e minha irmã, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, para quem nós falamos. No entanto, Satanás é aquele que nos observa, e Satanás é aquele que sempre vai procurar trabalhar no sentido contrário daquilo que você sonha, daquilo que você almeja, para minar os teus sonhos, para minar os teus projetos. Mas, mesmo que Satanás e todo o inferno se levante contra mim e contra você, os sonhos que Deus sonhou para minha e para a tua vida, Ele não vai conseguir frustrar. A palavra do Senhor vai nos contar que agora, certo dia, os irmãos de José foram trabalhar. José, amando o pai, vai até os irmãos. E quando os irmãos avisam José vindo ao longe, já pensam assim: lá vem o sonhador. Olha lá, ó, aquele que tem sonho de grandeza. Olha lá, aquele que diz que o sol e a lua, 11 estrelas e mais alguma coisa vai se curvar perante ele. Olha lá vindo, ó. E começaram a tramar contra José, dizendo: vamos dar um basta nisso. A gente está cansado disso. A gente está cansado dessas histórias, a gente está cansado desses sonhos de José. Vamos dar um fim nessa situação. E a palavra do Senhor nos fala que eles tramam contra a vida do próprio irmão. É a igreja do Senhor. Olha a que ponto a inveja consegue trabalhar no coração de uma pessoa. A inveja é algo terrível. Ela contamina o coração daquele que a detém. A pessoa que tem um coração invejoso, o coração dela fica turvo, espiritualmente falando. Ela olha para alguém, ela não consegue se alegrar com a alegria do próximo. A alegria do próximo é tristeza para ela. E infelizmente, ao invés de desejar o bem, aquele que inveja acaba sempre desejando o mal, esperando o pior. No entanto, igreja do Senhor, aquele que serve ao Deus vivo, santo e todo-poderoso, aleluia, está guardado e protegido pelo Senhor. O Senhor pode até permitir algumas situações, no entanto, nada foge ao controle das mãos de Deus. E durante a narrativa da história de José, eu quero que você tenha isso muito bem gravado
gravado na tua mente: nada foge ao controle das mãos de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos contar que agora os irmãos de José tramam contra a vida dele e pensam assim: olha, vamos colocá-lo dentro de um poço, vamos colocá-lo dentro de um buraco, vamos tirar as suas vestes, vamos rasgar, colocar sangue de um animal e dizer para o nosso pai: olha, aqui está, pai, as vestes do teu filho caçula José, as vestes do nosso irmão. Tramaram, fizeram um engodo contra a vida de José, para que José fosse tirado de cena, para que José fosse tirado das vistas do pai. E a palavra do Senhor nos fala que assim como eles planejaram, colocaram ali José dentro daquele poço. Agora o José, filho de Jacó, o filho que Jacó mais amava, agora está ali num buraco. Aquele que era obediente ao pai, aquele que procurava sempre seguir o que o pai lhe direcionava, agora, por conta da inveja, por conta da raiva dos irmãos, agora está dentro de um buraco. E eu fico imaginando José ali dentro daquele buraco e se lembrando dos sonhos que ele teve, dentro do buraco, pensando: mas eu sonhei isso, sonhei aquilo. O Senhor me entregou sonhos de coisas grandes, mas e esse lugar que agora eu estou? Em igreja do Senhor. Não são poucas as vezes que Deus nos faz promessas, ou faz com que sonhos sejam gerados dentro de nós, que vão no sentido contrário do cenário atual que você está. Talvez o cenário que você se encontra hoje não tem nada a ver com aquilo que Deus te prometeu. Pastor, mas Deus me prometeu isso, Deus me prometeu aquilo, e aonde eu estou, pastor? Olha a situação que eu estou passando. Ei, calma. Repito: nada foge ao controle das mãos de Deus. Até a situação negativa, até a situação adversa, até quando nós passamos por algum momento em um buraco, em um poço, calma, Deus está no controle. A palavra do Senhor vai nos falar que agora os irmãos decidem vender José, vender como um escravo para os mercadores midianitas que estavam passando ali pelo deserto. Venderam por 20 moedas de prata. Imagine o que é isso: venderam o próprio irmão como escravo, vender alguém que era sangue do sangue deles como um escravo. E foi o que aconteceu com José. Agora José não está mais no buraco, mas José agora está sendo levado para o Egito como um escravo. Aquele que era livre para ir e vir, aquele que obedecia ao seu pai, seguindo as ordens que o pai lhe dava, agora é um escravo. E mais uma vez, imagino eu, José, se lembrando dos sonhos que Deus lhe fez sonhar, e pensando: mas olha onde eu estou agora, olha a circunstância que eu me encontro agora. Mas lembremos, Deus não perde o controle da situação. Enquanto ele estava sendo levado como escravo para o Egito, os irmãos estavam contando uma mentira para o seu pai Jacó, levando para ele a túnica colorida que o pai havia lhe dado, a túnica bonita, agora rasgada, ensanguentada, falando: olha, pai, o que nós achamos, veja se é a túnica de José. E Jacó, já de idade, cansado, pega aquela túnica em suas mãos. Eu imagino ele até tremendo e olhando para aquela túnica, falando: realmente é a túnica de José. Imagine o choro daquele pai, imagine o desespero daquele homem de idade, ao pegar em suas mãos a túnica do seu filho mais moço, o filho da sua velhice, vendo ela ensanguentada, rasgada, e ele próprio diz assim:
deve ter sido uma besta que atacou o meu filho e o despedaçou e só sobrou a túnica. Olha o sofrimento que foi gerado na vida daquele homem, o sofrimento que foi gerado na vida daquele pai. Enquanto isso, José estava sendo levado para o Egito como um escravo, privado da sua liberdade. Chegando ali no Egito, a palavra do Senhor vai nos contar que ele é vendido para Potifar, alguém que era próximo do rei, alguém que era um homem de confiança do rei, inclusive cuidava da guarda do rei. Aleluia. E a palavra do Senhor nos fala que José é levado para a casa de Potifar, como um servo, como um serviçal de Potifar. No entanto, agora eu chamo a tua atenção para um detalhe importante. Quando Deus tem algo na vida de alguém, indiferente do ambiente aonde ele esteja, independente do ambiente aonde ele se encontre, aleluia, o Senhor o faz prosperar. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos fala que ali na casa de Potifar começa a observar aquele jovem, e Potifar pensa assim: tudo que esse jovem põe a mão prospera, tudo que esse menino de 17 anos coloca a mão dá certo. E aí Potifar começa agora a colocar mais responsabilidades nas mãos de José. José ficou como sendo responsável pela casa, como se fosse um mordomo de confiança da casa, porque Potifar percebeu: tudo quanto esse menino põe a mão é abençoado. Ei, meu irmão e minha irmã, a bênção não está sobre o ambiente aonde você se encontra, a bênção está sobre a tua vida. Aleluia. Mesmo que você esteja em um ambiente totalmente contrário, mesmo que você esteja em um lugar onde você não gostaria de estar, saiba que a bênção está sobre a tua vida. Aleluia. E o Senhor, Ele pode te abençoar aonde você estiver. O homem, ele precisa de cenário favorável para as coisas dar certo. Quando nós vamos planejar algo, nós imaginamos o cenário, nós contabilizamos como que está a situação econômica, a situação política e tudo mais, para que as coisas venham fluir, para que as coisas venham dar certo. Só que o Deus que eu e você servimos, para Ele indifere se o ambiente é favorável ou não, se o ambiente é um ambiente que vai te ajudar a crescer ou não, porque Ele sabe que a bênção não vai vir do ambiente, mas vai vir da parte dEle sobre a tua vida. E mesmo que o ambiente seja desfavorável, quando Deus está na frente, quando a bênção de Deus está sobre a vida de alguém, até o ambiente se torna abençoado por conta da pessoa que ali está. Aleluia. E talvez nessa noite você esteja, enquanto ouve isso, pensando assim: pastor, realmente, lá no meu trabalho só eu sei o quão difícil tem sido o ambiente onde eu me encontro, as pessoas que ali estão, muitos que inclusive querem o meu mal, outros que não querem nada com Deus e até zombam da minha fé. Ei, calma, o Senhor vai fazer algo naquele lugar por meio da tua vida. Aleluia. Você é luz naquele lugar, você é sal naquele lugar, então deixa Deus fazer a diferença naquele lugar por meio da tua vida. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala que agora José, ali na casa de Potifar, a esposa de Potifar agora começa a olhar para José, começa a cobiçar José. José era um jovem de 17 anos, certamente vistoso, bonito, e a palavra do Senhor nos fala que a mulher de Potifar começa a se insinuar para ele, começa a investir sobre José para que ele viesse ficar com ela. No entanto, José, ele era temente.
por mais que ele não estivesse na casa de seu pai, por mais que ele não estivesse debaixo das vistas do pai, mas os ensinamentos que o pai havia lhe dado estavam no seu coração, estava dentro dele. O temor do Senhor estava dentro de José, aleluia. E a Bíblia nos fala que ele recusa todas as investidas da mulher de Potifar. Ele rejeita ela, e aquela mulher fica enfurecida, porque ele não deu aquilo que ela queria. Ah, igreja do Senhor, eu abro só mais um parênteses para te dizer algo importante. Independente do ambiente onde você esteja, permaneça fiel ao Senhor. Independente do ambiente onde você se encontra, seja temente a Deus, aleluia. Cada vez mais nós vemos pessoas com uma dupla vida, ou uma dupla personalidade. Dentro da igreja é de um jeito, às vistas da igreja é de um jeito, mas quando chega no ambiente que não tem nada a ver com a igreja, aí a pessoa pensa: aqui ninguém está vendo, aqui ninguém vai ficar sabendo de nada. E aí a pessoa se transforma, não é mais aquele cristão que dá a paz do Senhor, que fala como um cristão. Agora não, aqui eu posso soltar um palavrãozinho, aqui não tem problema se eu tomar só um golinho de cerveja quando os meus amigos me oferecer. Não, aqui não tem problema se passar uma mulher ou um homem ali, eu der uma observada. Não, aqui ninguém está vendo. José podia pensar assim: eu estou longe de casa, eu estou longe do meu pai, eu estou longe de todo mundo que me conhece, que eu sou um estranho, então eu vou aproveitar. José não pensou desse jeito. Aquele menino, digo menino pela idade, 17 anos, mas era fiel, era temente, era obediente ao Senhor e não se rendeu diante dos pratos de Satanás. Ei, igreja do Senhor, eu e você precisamos ser assim. Da mesma maneira que somos aqui dentro, temos que ser lá fora. Da mesma maneira que somos aqui, neste lugar de adoração, temos que ser em casa, temos que ser no trabalho, temos que ser aonde o Senhor nos colocar. Nós precisamos ser sal da terra, luz do mundo, aleluia, e fazer a diferença. Mas não pense que fazer a diferença vai trazer só bônus, vai trazer só coisas positivas. Quando eu e você fazemos a diferença, nós incomodamos Satanás e o inferno. Quando nós fazemos a diferença, nós incomodamos o maligno, porque ele não quer que eu e você façamos a diferença. Ele quer, sabe o quê? Que a gente venha se misturar, que a gente venha agir como os demais, falar como os demais, olhar como os demais, julgar como os demais, apontar como os demais. E quando você faz a diferença, ele fica furioso. Mas não tenha medo. Não tenha medo dos levantes de Satanás. Não tenha medo das investidas do maligno, porque maior é aquele que está contigo. Aleluia! A palavra do Senhor nos fala agora que mais uma vez a mulher de Potifar, ela se insinua contra José, e ele, como mais uma vez a rejeita, ela vai lá e acaba pegando um pedaço da sua roupa, quando ele vai fugir dela. E agora ela chega para o seu marido e fala: olha, sabe aquele menino a quem você confiou aqui o governo da nossa casa, aquele que você tem tanta confiança, que você fala que tudo que ele põe a mão prospera? Aqui, ó, aquele menino está se insinuando para mim. E aqui está a prova, ó. Ele tentou me agarrar, eu disse que não. Ele fugiu, mas eu peguei um pedaço da roupa dele. Igreja do Senhor, Satanás, ele é ardiloso. Satanás, ele é ardiloso. E a palavra do Senhor nos fala que por conta disso, José agora vai para a prisão. Pastor, mas José fez o que era certo, pastor. Por que Deus permitiu que ele fosse para a prisão?
que essa mentira viesse ter validade diante das autoridades? Por que Deus não revelou a verdade ali naquele momento? E mais uma vez nós voltamos para aquele ponto: Deus não perde o controle das coisas. Aquilo que parece negativo para você, aquilo que parece muitas das vezes ser algo que está fazendo com que tudo dê errado, muitas das vezes faz parte do plano de Deus, faz parte do projeto do Senhor. Ei, igreja do Senhor, ouça bem isso. Existem momentos que Satanás não sabe, mas ele está de certa forma até contribuindo para o plano que Deus tem na vida de alguém. Satanás tem momento que pensa assim: eu vou destruir, eu estou acabando com a vida dele, e Deus está falando assim: sabe de nada, você está contribuindo. Daqui a pouco o que você fez para branchicar é o cenário do milagre que eu estou montando. E mais uma vez eu fico imaginando aquele menino ali na prisão e pensando: mas Senhor, e os sonhos que o Senhor me deu? E aqueles sonhos que eu tive? Olha o cenário que eu estou agora estou numa prisão. A palavra do Senhor nos fala que ali dentro da prisão, agora o carcereiro começa a observar José, observar que era um menino inteligente, prestativo, abençoado, e começa a confiar em José. Olha isso, vocês já viram um carcereiro que confia no detento? Foi o que aconteceu na vida de José. O carcereiro começou a confiar nele, começou a dar responsabilidades dele. José se tornou o homem de confiança do carcereiro. Ei, igreja do Senhor, respire. A bênção não está sobre o lugar, a bênção está sobre você. E quando Deus tem algo para fazer por meio da tua vida, você pode estar onde for, Deus te abençoa no lugar que Ele te colocar. Eu fico pensando em Satanás, pensando assim: nossa, mas eu tentei de tudo destruir esse menino, coloquei ele até dentro da prisão agora, mas dentro da prisão agora esse menino está sendo reconhecido. Dentro da prisão agora esse menino está sendo praticamente o braço direito do carcereiro. Ah, igreja do Senhor, o Deus que nós servimos tem momentos que Ele age de formas, de maneiras que confunde até o inimigo. Até Satanás fica sem entender o que está acontecendo, irmãos. Até Satanás fica sem entender o porquê de determinadas situações, mas é o trabalhar de Deus. A palavra do Senhor nos fala que agora ali dentro da prisão José vai conhecer outros dois detentos. Um deles era o antigo copeiro, o outro era o antigo padeiro do rei. Estavam presos ali juntamente com ele. E certo dia, ambos tiveram sonhos. E os sonhos que eles tiveram deixaram eles atordoados, preocupados. O que significava cada um daqueles sonhos? Nós conhecemos a história e sabemos que Deus vai ali usar José para fazer a interpretação daqueles sonhos. E ele chega agora para o copeiro e diz: olha, o sonho que você teve significa que dentro de 3 dias você vai ser chamado para voltar a servir o rei. Você vai ser colocado de volta na tua posição. E para o padeiro ele diz: olha, agora o sonho que você teve, é duro dizer isso, mas significa que daqui a 3 dias você vai ser morto, você vai ser executado. E da maneira como Deus entregou para José, assim aconteceu. O padeiro foi executado e o copeiro voltou a servir. Mas antes de ele voltar a servir o rei, José chegou para o copeiro e disse: eu só vou te pedir uma coisa. Quando você voltar a servir o rei, quando você voltar a servir Faraó, lembra-te de mim. Faz menção de mim para Faraó.
Olha a estratégia de José: lembra de mim e fala de mim para o faraó. José sabia que Deus tinha algo com ele. José sabia que Deus tinha coisa grande na vida dele, senão ele não teria a ousadia de dizer: fala de mim para o faraó. E a palavra do Senhor nos fala que o copeiro voltou a servir o rei. No entanto, ele não se lembrou de José. Passou um mês, nada. Eu fico imaginando José dentro da prisão. Passou um mês, nada aconteceu. Passou 3 meses, nada aconteceu. 6 meses, nada aconteceu. E ele pensando assim: mas e o copeiro? Eu entreguei para ele a interpretação do sonho. Assim como foi dito, aconteceu, ele voltou a servir o rei. Será que ele não se lembrou de mim? Será que ele não falou nada a meu respeito? Passou um ano, nada aconteceu. 1 ano e meio, nada aconteceu. A Bíblia vai nos falar que por 2 anos o copeiro não se lembrou de José. Ei, igreja do Senhor, eu fico imaginando José triste, pensando assim: aquele homem que deveria ser grato, porque Deus me entregou a revelação do sonho, a interpretação do sonho. Aquele homem, não fez menção de mim para faraó coisa nenhuma, não lembrou de mim coisa nenhuma. Sabe quando você, naquele momento de luta, de adversidade, pensou assim: aqueles em quem eu mais confiava nem se lembram de mim. Aqueles que diziam ser meus amigos nem se lembram de mim. Aqueles que são da minha família nem se lembram de mim. E às vezes a gente fica triste, decepcionado, porque os mais próximos, aqueles de quem a gente esperava, muitas das vezes não estende a mão, não lembra, não se importa. No entanto, vamos voltar aqui, o Senhor nos falou no início dessa palavra: Deus não perde o controle da situação. Às vezes até o esquecimento do homem faz parte do plano de Deus, faz parte do projeto de Deus. Passados 2 anos, depois que José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, certo dia Faraó tem sonhos. E esses sonhos deixaram o Faraó intrigado. Em um deles ele via 7 vacas gordas saindo ali do Nilo. Ele via 7 vacas magras que também vinham ali do Nilo. E as magras engoliam as gordas, mas continuavam feias, magras. Depois ele sonhou também 7 espigas de milho bonitas, viçosas, e 7 espigas feias, mirradas, como a gente fala lá na Bahia, com poucas espigas pequenas. E de repente aquelas espigas feias, mirradas, engolem as espigas bonitas, mas elas continuam feias, mirradas. E Faraó ficou pensando naqueles sonhos. Faraó ficou intrigado com aqueles sonhos e pensando: o que significa? O que quer dizer esses sonhos que eu tive? E agora Faraó busca os magos, os astrólogos, busca ali os feiticeiros que faziam parte ali do Egito, para tentar interpretar o sonho. Ninguém conseguia dar uma explicação. Ninguém conseguia dizer para Faraó o que significava o sonho. Mas detalhe: o copeiro do rei era alguém que tinha acesso diário ao rei. Era ele quem servia o rei. Ele chegava diante do rei e entregava para o rei aquilo que ele iria beber todos os dias. E um belo dia, o copeiro ouve o rei comentando que ele precisava interpretar os sonhos que ele havia tido, os sonhos que estavam deixando ele intrigado. E nesse momento, eu acredito que o próprio Deus fala: é agora que você vai se lembrar de José. Ei, meu irmão e minha irmã, há um tempo determinado para todas as coisas. É na hora certa, é no dia, é no horário marcado por
lembrava de José. Agora lembra de José e fala: olha, meu Senhor, tem um menino lá na prisão, o nome dele é José. Ele fez a interpretação do sonho que eu tive, fez a interpretação do sonho que o padeiro que morreu também teve, e do jeito como ele interpretou aconteceu. Eu acredito que ele vai poder ajudar o Senhor. E aí o faraó fala: me traga então esse menino. E agora, aquele que estava na prisão, aquele que achava estar esquecido, agora é trazido para se apresentar diante de Faraó. Aleluia! Ah, meu irmão e minha irmã, Satanás ele intenta contra mim e contra a tua vida. Satanás ele intenta para tentar prejudicar os nossos sonhos, ou até mesmo fazer com que eles não se tornem realidade. Mas aquilo que Deus sonhou para a minha e para a tua vida, nem Satanás, com o inferno inteiro, consegue paralisar a mão de Deus. Ainda antes profecia: eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o trabalhar de Deus? Quem pode impedir que os sonhos de Deus se concretizem, se realizem na tua vida? Nem Satanás e o inferno inteiro é capaz de fazer isso. A palavra do Senhor nos fala que agora José é colocado diante do rei, diante de Faraó, e ali o Faraó vai contar para ele os sonhos que ele teve. E a palavra do Senhor nos fala que Deus entrega para José a interpretação dos dois sonhos. E ele diz: meu Senhor, os dois sonhos que o Senhor teve, na verdade, falam da mesma coisa. O fato de terem sido dois sonhos é só para enfatizar que é algo que veio dos céus, é algo que é verdadeiro, é algo que vai acontecer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas bonitas representam 7 anos de fartura que vai vir sobre o Egito. Muita fartura, muita produção de alimentos. No entanto, as 7 vacas magras e também as 7 espigas feias, mirradas, representam 7 anos de escassez, fome, miséria. E aí agora José diz para ele: se o Senhor me permite, eu lhe aconselharia a colocar alguém da sua confiança para estar administrando esses 7 anos de fartura, preparando tudo, para que quando fôssemos 7 anos de escassez, o Egito e as terras, os povos circunvizinhos pudessem enfrentar essa escassez com mais tranquilidade. Faraó ouve aquilo que José estava falando, percebe que a interpretação que ele está dando vem da parte de Deus, e Faraó diz: olha, não tem ninguém melhor para estar coordenando isso. Não tem ninguém melhor para estar administrando esse momento que nós vamos passar do que você, José. E naquele dia, o José, que foi vendido como escravo, lançado no poço, o José que foi caluniado pela esposa de Potifar, o José que foi para a prisão, o José que pensou que estava esquecido, o José que talvez até pensou que os sonhos que Deus havia lhe entregado, como que vai acontecer diante de tudo que eu estou passando? Agora aquele mesmo José está sendo colocado como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso na terra do Egito. Aleluia! A igreja do Senhor. Não adianta o inimigo se levantar. Ele até se levanta, ele até peleja, ele até trabalha contra mim e contra a tua vida. No entanto, até os intentos dele contra nós, em algum momento coopera para o plano de Deus, coopera para aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus sonhou para mim e para a tua vida, venha se tornar realidade. Existe uma frase de Martinho Lutero, uma frase que de início causa uma certa estranheza, então se prepare. Martinho Lutero foi aquele que deu início à reforma protestante, de onde vieram as igrejas evangélicas.
evangélicas. E Martinho Lutero, certa vez, há 500 anos atrás, ele disse assim: até o diabo é o diabo de Deus. E a primeiro momento, quando nós ouvimos essa frase, a gente pensa assim: mas como que pode? Até o diabo é o diabo de Deus? Calma. O que Martinho Lutero estava querendo dizer com essa frase é que até o diabo está no controle das mãos de Deus. Até o diabo está no controle das mãos do Senhor. Ele não vai nem 1 milímetro à frente, além daquilo que Deus permite. Aleluia. E quando ele menos espera, até aquilo que ele pensou que iria fazer para te prejudicar, está contribuindo para o plano de Deus, está contribuindo para o propósito que Deus tem na tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos fala que agora José é colocado como governador do Egito. A palavra do Senhor nos fala que agora José ele vai se casar, José ele vai ter filhos. Aleluia. E o primeiro filho, o primogênito, ele chama de Manassés. E como nós fizemos inclusive a leitura aqui do texto sagrado, logo no início, vai dizer assim: Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Em algumas traduções vai dizer: Deus me fez esquecer da minha aflição, Deus me fez esquecer do meu sofrimento, em algumas traduções. E quando a gente ouve isso, a gente pensa assim: mas como que alguém que sofreu tanto, foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, alguém que foi caluniado, alguém que foi preso, foi esquecido, como que alguém que passou por tudo isso pode se esquecer do que passou? E quando nós vamos entender um pouco melhor, esquecer aqui não significa necessariamente ter amnésia, não significa não se lembrar mais do que passou, do que viveu, mas significa ser curado daquilo que vivenciou, daquilo que enfrentou. Sabe, uma pessoa que foi muito provada, passou por muito sofrimento, e a gente vê que aquela pessoa é uma pessoa ferida, é uma pessoa machucada. Quantas pessoas nós vemos nessa situação? Pessoas que são feridas, pessoas que são machucadas. E tem uma frase que é muito verdadeira que diz que pessoas feridas ferem, pessoas machucadas machucam. Mas o que a palavra do Senhor está falando aqui sobre esquecer é, na verdade, se referindo à cura. Cura dos momentos de luta, cura dos momentos de adversidade, de sofrimento, cura das marcas que o tempo deixou, que as adversidades deixaram no seu coração. Igreja do Senhor, o nosso Deus, muitas das vezes, para cumprir os seus planos, os seus propósitos em nossas vidas, Ele permite o sofrimento. Pastor, Deus permite o sofrimento? A palavra do Senhor nos mostra que sim, existem situações que Deus vai permitir o sofrimento. E o sofrimento ele vai ser como uma ferramenta para nos moldar, uma ferramenta para trabalhar em nós, para nos amadurecer, para nos deixar prontos para aquilo que o Senhor tem a nos entregar. A grande verdade é que dificilmente a gente amadurece em meio a sorrisos, em meio a festa, em meio a comemorações. Dificilmente alguém amadurece assim. Mas pode ter certeza, os momentos na vida em que eu e você mais amadurecemos não foi em meio aos sorrisos, foi em meio a lágrimas, foi em meio a lutas, foi em meio a adversidades. E José conseguiu entender isso. José conseguiu compreender que tudo que ele havia passado, desde a casa dele, desde os seus irmãos, quando seus irmãos o venderam como um escravo, tudo aquilo estava cooperando para que ele chegasse aonde ele estava agora, aonde ele estava naquele momento. Então ele diz: para o meu filho primogênito eu vou colocar o nome de Manassés.
que significa Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Deus me fez esquecer dos meus sofrimentos, do que eu passei na casa do meu pai. José estava curado. José havia passado por tudo aquilo, mas havia compreendido o trabalhar de Deus. E para o segundo filho ele diz, e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O lugar onde ele foi humilhado, o lugar onde ele chegou como escravo, depois se tornou servo de Potifar, o lugar onde ele foi caluniado, envergonhado, o lugar onde ele se tornou prisioneiro, foi nesse mesmo lugar que Deus o levantou, aleluia. Foi nesse mesmo lugar que Deus virou o cativeiro dele e fez com que ele se tornasse governador da terra do Egito. Ah, meu irmão e minha irmã, eu não sei pelo que você já passou, eu não sei por quais lutas você já tem enfrentado na sua vida. No entanto, o Senhor nessa noite nos traz essa palavra para nos mostrar que os sonhos que Ele tem para a tua vida, no momento certo, vão se cumprir. E tudo que você tem passado, tudo que você tem vivido, de alguma forma, vai contribuir, vai cooperar para o que Ele tenha realizado na tua vida lá na frente. Então não olhe para essa luta momentânea, não olhe para esse ambiente ao qual você está inserido hoje e pense: o que eu estou enfrentando, o lugar onde eu estou, significa que o plano não vai se cumprir, o projeto não vai acontecer, o sonho não vai se tornar realidade. Esqueça isso, porque Deus não depende de nenhuma dessas circunstâncias para te abençoar. Às vezes é em meio a essa luta, é dentro desse cenário, é naquele lugar improvável que Deus quer te levantar, que Deus quer fazer algo grande na tua vida, que Deus quer trazer restituição para aquilo que foi perdido, para aquilo que foi roubado. José havia perdido a sua liberdade, José foi vendido como um escravo, José foi colocado numa prisão, José foi envergonhado, José foi humilhado, mas tudo aquilo que ele perdeu, o Senhor o recompensou muitas vezes mais, porque agora ele era governador da terra do Egito. Faraó chega a dizer para ele: olha, homem maior que você na terra do Egito só eu, Faraó, do demais abaixo de mim é você que dá as ordens. Ah, meu irmão e minha irmã, os planos de Deus são grandes. O Deus que você serve é Deus de coisas grandes. E aquilo que você tem perdido em meio a esse processo que você está passando, tem pessoas aqui enfrentando grandes processos. Quando eu digo processo, por favor, não estou me referindo a processos judiciais, tá? Situações, circunstâncias, lutas da vida tão ferrenhas, tão difíceis, lutas tão grandes, que em meio a todo esse processo você já perdeu tantas coisas, e talvez hoje, enquanto você ouve essa palavra, você está se lembrando das perdas que você teve, daquilo que foi roubado, daquilo que foi tomado. Talvez até mesmo você diz assim: pastor, o que eu perdi foi a alegria, pastor. Eu não tenho mais alegria diante de tudo que eu tenho passado, diante de tudo que tem sido tirado de mim. Mas o Senhor enviou essa palavra hoje para você, meu irmão e minha irmã. Não foi por acaso. Ele quer nos mostrar por meio dessa palavra que tudo faz parte do projeto, não fugiu do controle nas mãos de Deus. E quando chegar o dia em que Deus realizar, aleluia, o sonho,
fazer com que a promessa se cumpra. Tudo que foi perdido, tudo que foi roubado, será restituído na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça disso. Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da tua casa, Deus está no controle da tua família, e o Deus que você serve é o Deus da restituição. O Deus que você serve é o Deus que honra aos que lhe honram. Então permaneça firme, fiel, perseverante, porque no momento certo Deus vai cumprir as suas promessas. Deus vai realizar sonhos na tua vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Essa é a palavra do Senhor. Para Deus.